Shabbat Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos. Você que está acompanhando o nosso canal aí no YouTube também, grandes bênçãos estejam sobre a vida de vocês. E é uma grande honra estar novamente, sendo abençoado pela presença de todos vocês e vocês que estão nos assistindo. Que o Senhor realmente multiplique de bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, os seus negócios e tudo mais. Hoje é uma porção que o Senhor vai chular, ele enviou, né? Vem de Gênesis 32, 4 a 36, 43, Obadias 12, 13 a 14, 10, Mateus 13, Colossenses 2, de 1 a 3. Nos perdoa, pessoal, infelizmente há pessoas que não respeitam, né, a igreja, não respeitam as outras pessoas, e fazem o que vocês acabaram de ouvir aí, achando que realmente tem algum tipo de vantagem nisso, né? Mas o que a gente vê é que apenas estão demonstrando que estão com problemas físicos e precisam de cuidados urgentes, né? Pessoas que estão urgentemente precisando de psicólogos, né? Para tratar, né? Por que eles precisam chegar a esse ponto como os ouvimos agora, né? Se precisam aparecer, precisam mostrar o que tem, alguma coisa desse tipo, se chama falta de confiança em si próprio, ou seja, não conhecem Deus, né? Então a gente precisa realmente aí de um tempo nesse mundo aí que está na hora da gente começar a entender que não é bem como nós desenhamos, não é bem como a gente estima que seja, uma série de outras coisas mais, diferentemente de alguns ensinamentos que estão sendo colocados por aí, né? E a gente vem sempre batendo de frente em cima disso, porque não é o que está escrito na Bíblia. Então, fica até difícil discutir quando você vê esses tipos de ensinamentos por aí, como a gente vê. A gente vai abordar algumas coisas hoje, que acaba sendo até interessante e até tema de discussões de algumas coisas que acontecem durante a semana na vida da gente, que o Senhor nos prepara. Até mesmo o estudo dessa porção é bem interessante, é simples, mas ao mesmo tempo bem didática, digamos assim. E como nós estamos falando ali desse capítulo tão especial de Gênesis, que aborda um dos temas mais controversos que existe hoje em qualquer pregação, em qualquer estudo que se possa fazer em qualquer lugar. Eu já presenciei aí inúmeras situações, inúmeros ministros pregando e tudo mais, mas sempre percebo uma coisa, que eles procuram dar uma tendência às suas verdades, não a própria verdade de Deus. E é por isso que a gente faz esse casamento entre o antigo evangelho e a nova aliança, né? Que é para justamente a gente não fugir desses aspectos, não fugir da direção que Deus está dando. Porque é muito fácil chegar aqui, pegar capítulo 13, vou falar da palavra do semeador, vou contar uma história em cima disso, que vocês já estão cansados de saber. Vou falar do trigo, do joio, vou falar de um monte de coisa, de acordo com, tipo assim, tendenciosas. Quando a gente faz essas conexões entre o que foi escrito num passado e o porquê que Deus está fazendo a concorrência do novo evangelho para esse tempo, porquê que os dois servem de parâmetro e de sustentação. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas perguntam para nós por que a gente só não adota só o novo evangelho, né? A nova aliança. A nova aliança ela se torna nula quando eu anulo a antiga aliança. Sem a antiga aliança, de nada vale a nova aliança. Porque a antiga aliança fala da nova aliança e fala principalmente do nosso Salvador, do Senhor Jesus.
Então eu preciso equilibrar e equacionar o que disse no passado, o que estava presente na boca do Senhor Jesus, para que no dia de hoje nós pudéssemos meditar sobre o que nós temos feito como donos do mundo. Afinal de contas, o nosso Senhor nos confiou este mundo, nos tornou embaixadores de Cristo neste mundo. E se somos embaixadores de Cristo, ou seja, embaixadores do Filho de Deus, temos responsabilidades, temos prestações de contas, temos que dar retorno a tudo aquilo que Ele nos coloca para fazer. Isso é uma das situações que muitas vezes não é colocada nos ensinamentos de hoje. Hoje é muito simples falar, Jesus fornece, Jesus patrocina, Jesus vai te dar, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te honrar. E sempre falam disso, mas a questão não é essa. O quanto nós estamos dispostos, de verdade, a honrar Jesus? Essa é a pergunta que não quer calar. O quanto de fato? Nós somos enviados. Está aí, a palavra. Nós somos enviados. Ser embaixador de Cristo nesse mundo é ser enviado. Ah, mas eu não sou ministro. Não, você é um enviado. A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, você forma essa aliança com Ele e quer as benesses dessa aliança, você também assume as responsabilidades de se tornar um embaixador dele aqui nesse mundo. É assim que funciona. Lembra do capítulo 28 de Deuteronômio? Se seguires por esse caminho das minhas leis, dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos, é a mesma coisa com Cristo. Se você seguir os ensinamentos de Cristo, você está se tornando um embaixador. Mas aí que vem a questão. Seguir os caminhos de Cristo não é de acordo com o seu entendimento e com as suas verdades. Será que você suporta a verdade de Cristo sobre a tua vida? E é aí que a gente começa a entender porque que ele começa a colocar a situação dessa passagem do Antigo Testamento em concomitância com a nova aliança. O que ele quis dizer? O que ele quer passar? O que ele quer ensinar? Vamos direto ali, no caso de Jacó, um servo de Deus, abençoado, já saiu com aquela promessa, quando viu os anjos subindo e descendo naquela escada, que nós conversamos semana passada. Se você já chegou a colocar a escada, a tua escada, na terra, para ligar aos céus. Lembra? Estamos aí na última porção. Agora vem a situação do seguinte. Ele está entrando na terra de seus ancestrais, na terra da promessa, digamos assim, de seus ancestrais. O Senhor garantiu para ele o salvo-conduto da volta. Mas ali havia uma vírgula, que se chama Esaú, o próprio irmão dele, que foi feita a perseguição, que gerou de morte e aquele negócio todo. Jacó já tinha feito aí um trabalho gigantesco, suportado Labão, as tendências e tudo mais, o engano, a humilhação e tudo mais aí que nós já sabemos. Era para ter casado com uma, casou com a outra, aí teve que trabalhar para casar com a outra, aí foi o problema de ter filhos, não dava filhos, toma minha concubina, dá isso, dá aquilo, e no final, lá vem ele com 11 filhos e uma mulher grávida, uma das esposas grávidas. E aí ele encontra um trabalho pela frente aí, que é enfrentar a fúria, a ira da promessa de vingança de seu irmão. E aí, assim, mas ele é um servo de Deus, é aquela coisa toda. Mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sabendo do seu potencial,
mesmo sabendo da promessa, mesmo tendo escutado da boca do próprio Deus o seu salvo-conduto, ele ainda corria riscos. E o que ele tinha que fazer? Realmente, aquilo que todos nós devemos buscar, mas temos preguiça. Mudar o seu nome. Ou seja, sair de nosso lugar comum e correr atrás da nossa verdadeira bênção. Tem gente por aí que quer bênção, quer isso, quer aquilo, e é abençoado, mas não dá valor àquilo que é derramado sobre a vida dele. E acaba perdendo nesse meio de caminho. E acaba realmente não conquistando muitas coisas pela frente aí, encontrando problemas, e depois vem aquela série de murmurações que nós já conhecemos e já sabemos como é que funciona. E no final, o que a gente encontra? Pessoas cada vez mais descontentes, desanimadas, cansadas, exaustas, porque falam, eu fiz tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro, mas tem um problema. Não correram atrás da bênção de fato. Israel correu atrás da sua bênção, mesmo ferido, mesmo depois de todo aquele tempo de humilhação na casa do seu tio Labão, ele ainda tinha que fazer uma luta espiritual. Mas não é uma luta contra a carne. Ele sentiu na carne o que é essa luta. É uma luta que exige. Não é uma luta que eu vou fazer numa zona de conforto. Não é numa luta que eu vou subir numa noite lá com um grupo, vamos subir o morro e vamos clamar a noite inteira, vamos louvar, vamos fazer e acontecer. Como às vezes muitas igrejas ensinam aí, que estão adorando Deus, estão fazendo a mesma luta, que essa é uma mentira. Jacó subiu sozinho. Ele não subiu com um grupo de pessoas. Nem as suas esposas, nem a mulher que ele mais amava, subiu com ele. Subiu sozinho. Foi buscar a sua bênção sozinho. Porque além de ter toda uma direção, ter todo um amparo de Deus para a vida dele, ter outras pessoas ao seu redor que não tivessem a mesma fé, de ajudá-lo a chegar naquela transformação que ele precisava chegar. Ele partiu sozinho. E muitas vezes nós temos que nos livrar daquilo que nos atrapalha. Muitas vezes nós não damos ouvidos a quem realmente nos levanta, mas com certeza nos debruçamos e nos ajoelhamos por aqueles que mais nos atrapalham, só porque nos fazem companhia. Vocês já perceberam isso? Às vezes eu vou num culto, por exemplo, escutando de uma das lamentações dessa semana, porque lá é o culto que me motiva, que eu saio de lá pilhado, aquela coisa toda, e tal, eu falo, certo. Então uma pessoa que te bajula, que fala que você vai ser vencedor, que vai ser isso, que vai ser aquilo, que você tem a bênção de Deus, que você está abençoado, aqueles mesmos encantos, como se fossem aqueles encantadores de serpente, digamos assim. Eles chegam lá, tocam a sua flauta e você sai do cesto. Porque você é encantado. Mas o que realmente te fez atingir o ponto de bênção? Ou se é que atingiu? O louvor, aquele som ensurdecedor, onde você devaneia, vê todo mundo dançando, cantando, é aquela coisa toda, batendo palma, é isso que te motiva? Só porque você não vai num show, por exemplo, que você gosta? Só porque você não vai ver o seu cantor favorito, sua cantora favorita, seu grupo favorito? Que vão pensar de mim só porque eu sou evangélico, só porque eu sou de Jesus? O que vão pensar de mim se eu for num pagode, por exemplo?
Ou se eu for num show de rock, né? Nossa, abominação ir num show de rock para quem é de Cristo. Ah, como se você não escutasse rock na sua casa. Não, você tem que só posso escutar louvor agora. É isso? O mais interessante é que quando a gente olha para Jacó, ele justamente estava ofertando para alguém que sabia do poder de Deus, mas não tinha transformação de Deus. Uma coisa aqui, capítulo 13. E aí que a gente começa a rir quando ele fala da parábola do semeador. Quantas vezes nós estamos aqui jogando a palavra? Estão caindo pelo caminho. Quantas vezes aqui nós estamos filmando, gravando, aquela coisa toda, e a palavra está ficando pelo caminho no ouvido de todos aqueles que ouvem e não repassam para as outras pessoas, ou seja, não frutificam, não multiplicam. Quantas vezes você recebe uma palavra de Cristo para a sua vida e você é tão egoísta, que você faz que nem um espinheiro. Você sufoca aquela palavra dentro de você. Não passa para ninguém, imagina. Se a pessoa recebe essa palavra, ela vence ou não? Vocês já pensaram nisso? Do egoísmo? Não seria, por acaso, aquelas aves que o próprio Senhor fala, que estão sobrevoando aquelas sementes que caem no caminho e ficam comendo todas elas? Ou você tem você é que nem uma pedra, digamos assim, uma rocha de firmação. Só que é o seguinte, essa rocha que você diz ser de tanta firmeza, de tanta força, você esqueceu que não cria raiz? Rocha não cria raiz, não deixa criar raiz, se torna imóvel, se torna impassível, incompetente de crescer, é simplesmente uma rocha. Você conhece alguma rocha mutante, que criou raiz e agora de lá ninguém me tira? Tá certo. Ah, mas eu sou uma grande rocha. Tá bom. Nada que um pouco de dinamite não resolva. Simples assim. Deus deu a capacidade ao homem de criar a dinamite. Além de outros maquinários superpotentes por aí. Então a gente começa a avaliar algumas situações que as pessoas hoje analisam de acordo com a própria vontade, com os ensinamentos churros que às vezes as pessoas colocam. Então, quando a gente começa a equiparar situações, o que foi a sementeira de Jacó? Quando ele quis separar o acampamento, que ele falou, se atacar um, o outro está salvo. Se realmente a intenção é atacar, os acampamentos um dos acampamentos está salvo. Pronto, acabou. Mesmo que ele venha com 400 homens. Estratégia vindo de Cristo. Quantas estratégias diárias e semanais são dadas através da palavra do Senhor para a sua vida? Dentro da sua igreja que você frequenta, dentro do ministro com quem você conversa. Espero que todos os dias ele te dando uma mensagem de motivação e te dando o alertas para que você siga o caminho da verdade sempre. Não aquele que massageia só seu ego, mas aquele que revela. Como aqui também a palavra do joio e do trigo. Todo mundo sabe que o inimigo vai semear à vontade o joio no meio do trigo. Isso é fato. Isso é fato. Nós estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. A
Assim o Senhor disse, assim o Senhor revela. Então, a partir do momento que nós temos as consciências, por que nós estamos permitindo a ilusão? Por um simples fato. Nós estamos correndo atrás da bênção do mundo e não de Deus. Porque nós estamos nos maravilhando, olha, porque agora Deus me abençoou com o carro do ano. Deus me abençoou com uma empresa. Deus me abençoou com uma cobertura. Deus não me abençoou e continuo metido no meio das dívidas. Normalmente é isso que a gente escuta. É o que mais a gente escuta. E eu começo a analisar e ver uma série de situações e começo a questionar junto com Deus. Falar, Senhor, é verdade isso? É o Senhor que não está abençoando? A resposta é simples. Eu não faço distinção. Quando eu derramo a bênção no mundo, é para todos. Seja pobre, seja rico, seja qualquer um. Seja qualquer um. Então, a única coisa que ele coloca para a gente, isso ele me fala sempre, ele me coloca sempre nas nossas conversas, né? Como é que fala? Ele faz sempre aquela cobrança, né? A famosa, tipo assim, eu te dei a bênção, o que você fez com ela? E aí, a gente quando começa a perguntar para as pessoas, elas não sabem responder. Elas não sabem responder. Eu recebi a bênção sim de Deus, mas pronto, eu recebi a bênção. Fui abençoado. Tá, mas o que você fez com ela? Você abençoou? Deixou de abençoar a vida de alguém? Essas são as diferenças que nós encontramos. Porque muitas vezes as pessoas, vou lidar com as pessoas agora um pouco mais, aquelas que estão mais carentes e necessitadas, por exemplo, de ajuda financeira. Eu preciso do dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de riqueza, eu preciso de uma bênção de Deus, eu preciso disso. Ei, você já pensou no porquê você chegou a esse ponto? Será que realmente você está precisando de dinheiro? Será que você não sabe viver com o pouco ou com a bênção que Deus está te dando? Porque muitas vezes as pessoas chegam de uma forma até atabalhoada. A gente acaba até dando risada com relação a tudo isso. Mas uma pergunta que nunca quer calar, né? Por que, Senhor? Por quê? Por que tem que ser assim? E aí ele responde para nós. Porque eu estou te preparando. Simples assim. Preparando para algo maior. Para algo muito maior. Mas na necessidade, exatamente, é na necessidade que se revelam os abençoados por Deus. É justamente na necessidade. Quanto mais você precisa, quanto mais deficiência você tem de alguma coisa, é onde Deus está te moldando, é onde Deus está te forjando, é onde Deus vai derramar uma porção de bênção tão dobrada, multiplicada, que ninguém vai entender nada. Mas esse é aquele que estava lá embaixo? Exatamente. Mas eu ajudava ele, aquela coisa toda, e agora o cara se tornou isso. Exatamente.
Porque vem da passagem muito simples. Quem é fiel no pouco, também vai saber ser fiel no muito. E é isso que Deus tem, nos últimos tempos, se revelado. Semeando a palavra dele e separando. Separando. Ah, mas é o ministro que separa? Não. Quem falou isso te enganou. Isso é no capítulo 13. Quem vai fazer a colheita são os anjos. Não somos nós. Quem somos nós, ministros e tudo mais, com todo o nosso galardão, com toda a unção que é derramada sobre nossa vida, aquele negócio todo? Nós somos de carne e osso, nós somos mortais. Quem vai fazer a colheita são os anjos. O Senhor mesmo está explicando aqui. Só você pegar o capítulo 13, se você tiver paciência de ler a palavra de Deus, está lá escrito. Os anjos que virão fazer a colheita. Não somos nós. Não somos nós. Nossa função é espalhar semente, que é a palavra de Deus. Ah, mas porque você é ministro? Não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se diz de Cristo tem por obrigação espalhar a palavra de Deus a todos os cantos, como ele mesmo colocou. Hoje, muitas vezes, as pessoas se colocam que eu preciso do dinheiro para fazer o quê? Ah, vou pagar minhas contas, vou levar uma vida não sei o quê. Então o dinheiro é muleta agora para a sua vida. Para você dizer que você é um abençoado, você precisa de uma muleta chamada dinheiro. Porque sem dinheiro você é um desgraçado por Deus. Quando na verdade, e em verdade, Ele está moldando o teu caráter, está moldando a sua pessoa para um tempo realmente que Ele já tem pré-determinado. Já está na determinação dele. Ele vai dando as oportunidades para todos. Ele gera oportunidade para todos. De poder ajudar, de poder participar, de poder fazer acontecer. Tem gente que tem uma grande especialidade aí, facilidade de se relacionar com hospitais, por exemplo. Mas fica sentado. Fica sentado. E lá no hospital é cheio de pessoas precisando da palavra de Deus, precisando de uma unção ministerial, precisando realmente de alguém que chegue lá fazendo acontecer. Ah, mas estão doentes, o hospital não deixa. Deus precisa de autorização para alguém? Já cansei de falar para vocês aqui, já testemunhei para vocês, que próprios médicos de uma instituição forte aí, renomada aí no mercado, hospital, o médico mandou me chamar, eu saí lá de baixo, do segundo andar, se não me engano, procura aquele ministro lá que ora por todo mundo, traz aqui, no centro cirúrgico. Lá no lugar de um apóstolo está, no meio de uma cirurgia. E ser chamado às pressas, pela própria equipe médica. Existe barreiras para Deus? As pessoas que estão caindo na rua. Enquanto muitos aí ficam preocupados com a sopinha, que tem que cozinhar, colocar em bandeja e tal, que dá trabalho, aí o cara leva lá uma vez por semana, uma vez por mês, faz, sabe aquele negócio dentro da própria igreja lá, aquele panelão de, vou mudar lá, aquele negócio todo, aí chega lá, faz aquela fila, tira a fotografia, tira tudo, aquele negócio todo, publica
nas mídias sociais aí, parará, parará, tá vendo? Aquela igreja isso, aquela igreja aquilo, faz ou distribui tantas cestas básicas e parará, parará. E pronto. Todo mundo está feliz. Isso é bênção. Ou são massagens de ego? Não, mas eles ajudaram o semelhante que estava necessitado. Certo? Não vou discordar. Mas e amanhã? O que comeu a sopa hoje? Amanhã ele vai se alimentar do quê? O que recebeu a cesta básica? Será que é o suficiente realmente para a família que ele tem? Ou você deu muito, dando uma cesta básica para quem mora sozinho, ou é casal de novo? É muito simples fazer pacotes de cestas básicas e não saber para onde está indo. Ah, mas nós demos 5.000 cestas básicas, mas para quem? Pesquisou a necessidade daquela família, fez tudo isso. Isso que é o envolvimento da obra de Deus na sociedade. Não é simplesmente está aqui, vai aqui, está lá. Olha, nós temos horário lá no hospital, então a gente vai ficar 2 horinhas lá e acabou a brincadeira. Já deu, porque eu já tenho que ir para outro compromisso, aquele negócio todo. Cadê o seu comprometimento com Deus? Com aqueles que necessitam da bênção. Isso é semear um terreno fértil. O necessitado é um campo fértil. Não de quem já tem. Quem já tem, ou é espinheiro ou é campo de pedregoso. Ou o espinheiro vai te secar, digamos assim, não vai deixar a tua voz ecoar lá dentro, porque você vai ser um incômodo. Vai tirar ele da zona de conforto, porque eu já tenho, para que eu preciso? Ah, eu dou lá qualquer coisa lá, para ajudar na tua igreja lá, desse sentido. Toma aí, ó. Dá esmola lá. Dá uma esmolinha. Como se tipo assim, ó, não está fazendo falta, toma para você. Eu tenho muito. Está dando para entender, pessoal? O que Deus está trazendo hoje para a vida de vocês? A mesma coisa que nem o joio. O joio que você pega, faz assim, sabe com o vento. O que a gente começa a analisar? No trigo, você precisa moer ele, você precisa bater nele, para tirar uma sementinha, que vai te dar o quê? O pão. Vai transformar em farinha para te dar o pão da vida, o pão da Santa Ceia que você toma. O pão que realmente te alimenta. É quando você começa a pesquisar e entender que do trigo vem a palavra de Deus, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem de Deus. E você preocupado em ter as coisas. Qual é mais importante? Você ter as riquezas do mundo ou a palavra de Deus sustentando a tua vida? Quantas vezes a gente encontra pessoas, quando vai entregar lá um sanduichinho, já desde já agradeço a todos vocês que nos ajudam aí a comprar o que é necessário para esses lanchinhos que a gente faz. Porque lanchinho é fácil de levar, você carrega na mochila, que nem eu faço. Compra umas latinhas aí, umas garrafinhas aí de refrigerante que tiver mesmo, baratinho, não vou fazer propaganda aqui, porque não recebemos para isso. Então tá, a gente compra qualquer refrigerante que vem aí, mas até a latinha eles usam para vender, juntar e vender, aquela coisa toda. Então a gente aproveita e faz isso. E nesse daí a gente vai conversando. O que te levou a isso? O que te levou a chegar nesse estágio? E é quando você começa a ver
Deus transformando a vida daquela pessoa. Saber que Deus tem um propósito para aquela vida. E aí ele está numa situação do tipo, eu ouço Deus, eu ouço o inimigo. E aí você tem que ficar ali, constantemente, batendo naquela mesma tecla. Enquanto muitos, já dei a sopa, e acabou. Não aceitaram Jesus, então tá bom. Mas aqui, Jacó persistiu a noite inteira, até raiar o dia. Você não vai embora enquanto não tiver minha bênção. Tem gente que não chega nem... deu 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, estou com sono, já estou cansado, aquela coisa toda, vamos embora para casa e tal, vamos dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, nós temos que ir lá na igreja, vai ter culto depois. Cara, o dia que eu vou para o morro é o dia que eu venho mais pilhado no dia seguinte. O dia que a gente faz vigília, dia seguinte é o dia que eu estou mais pilhado, a gente vira a noite em claro e tal, numa boa, e dia seguinte eu estou com os faróis acesos. Essa semana foram 3 dias de vigília aí fantásticas. Fantásticas. Que Deus me deu. Então a gente começa realmente, no dia de hoje, a perguntar, somos os enviados de verdade? Estamos espalhando a palavra de Deus como Ele determinou que fosse feita? Levar até todos os cantos desse mundo. E você não consegue ultrapassar o seu próprio bairro, a sua própria zona de conforto, e trazer as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Porque eu não quero me comprometer. Então você está negando Cristo? Aquele que me nega, também nega meu Pai. E eu negarei diante de meu Pai. Quando você se torna batizado, um embaixador de Cristo nesse mundo, você tem um compromisso. E não levar a palavra dele a todos os corações. Não trazer para dentro de um convívio congregacional. Não se esforçar, não se esmerar para isso. Você está sujeito a Esaú. Você está sujeito a Esaú. Você tem que lutar com você mesmo. Mas a minha luta não é com a carne. Exatamente. Você está perdendo a sua alma. Quando você fica na zona de conforto, quando você tem vergonha de Cristo, vergonha do Evangelho, você está perdendo a sua alma. Não, mas a minha alma eu entreguei para Jesus. Mentira! Pode ser mentiroso e enganar você mesmo. Se você não leva o Evangelho para o próximo, como você pode ser de Jesus? Jesus por acaso parava? Estava sempre em movimento. Ele não conseguia nem descansar. Olha, o barco vai virar. Ei, calma, tenham fé. Vocês não têm fé, não? Mas será que vão pensar o que de mim? Garanto que quando eles receberem a palavra, o que eles vão pensar para você é bem diferente daquilo que você está pensando de você mesmo hoje. Então, você tem ganho almas? Como um enviado do Senhor? Você tem ganho almas? Você tem trazido ela para o convívio da congregação? Convívio junto com os irmãos, de formar a unidade? Ou você é daqueles que, vou bater cartão na igreja, como se fosse um compromisso profissional. Olha, tal hora começa, tal hora termina, tal hora
eu tenho um atendimento do ministro lá, e pronto, e acabou, e vou embora para minha semana. Isso, acabou. Bate cartão. Ó, já fiz a minha carga horária, conforme está na CLT, né? Na minha carteira profissional, minha carteirinha de Cristo, né? Digamos assim, já cumpri a minha carga horária da semana. Só que Cristo é 24 horas. Ele não dorme, ele não descansa. Então dá ordem para os anjos: vigia meu filho, vigia minha filha. Então, em que estágio do envio você está? Qual é o relatório que você vai entregar para o Senhor? Qual é a pérola, a grande pérola, capítulo 13, que você vai entregar para o Senhor? Vamos chegar a hora de prestar contas. Sim, nós vamos prestar contas, sim. Não, mas eu aceito Jesus e está tudo certo. Vírgula. Vá ler a Bíblia. Leia mas o apóstolo falou, o ministro falou, o pastor falou, não sei quem falou. Leia a Bíblia. Maldito é o homem que confia no homem. Por que a gente coloca isso aqui? Porque que Deus me orienta sempre, desde quando nós começamos, que Ele coloca essas referências. Para que você não confie no homem que você olha, já que você não quer ouvir a palavra de Deus, que vem da minha boca. Mas que vocês olhem no que está nas Escrituras e testem se eu estou dizendo a verdade dele ou não. Façam prova de mim. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo disso. Porque eu sei quem está comigo. Eu sei os testemunhos que eu colho toda semana. Agradeço a Deus por confiar um comedor de arroz e feijão, como eu. Não sou perfeito. Muito pelo contrário, eu me acho cheio de defeito. Ah, mas você é apóstolo. E daí? Em primeiro lugar, eu sou de carne e osso. Eu vou virar pó como todo mundo. Simplesmente isso. E vou ficar esperando, se Deus quiser, espero em Cristo, estou trabalhando para isso, que Ele, quando chegar lá no final, fala assim: os mortos são lá. Não, deixa eu te ajudar. Não chegou o tempo de vocês. Nós estamos enquadrados nisso. Ele vai falar: vocês estão morrendo na terra, calma. Essa batalha que sou eu e os anjos aqui que vamos resolver. Vocês que viviam na terra, calma. Vocês são aqueles que vão fazer parte lá no pátio, os meus adoradores, assim diz o Senhor. Daqueles que adoraram o Senhor de verdade, que derramaram, deram a sua vida, que deram todo o seu esforço em prol da grande pérola que é Ele. Ou seja, espalhar a palavra de Deus para todos os lugares. Essa gravação mesmo, eu fiquei sabendo que algumas nossas gravações estão chegando em Portugal. Algumas chegaram no Japão. Tem umas informativas que eles dão para a gente, pessoas que estão assistindo e acompanhando. Eu fiquei assustado, eu falei: caramba, pai. Caramba. Tinha até um grupinho dos Estados Unidos nos acompanhando. Eu falei: caramba. Está lá. Passando aonde está passando, quem está ouvindo, que tem um negócio. Tem umas mecânicas de cálculo lá, comecei a ouvir, falei: poxa, a palavra de Deus indo a todos os lugares, chegando essa palavra que você está ouvindo em vários pontos desse planeta. É isso que Deus quer. É isso que Deus mais deseja. Que a sua palavra chegue em todos os lugares. E ali, mesma coisa que nem Jacó. Vou brigar sim, que eu quero a minha bênção. E tomo posse dela. E ele partiu para cima de Esaú, do seu irmão, Esaú. Partiu para cima.
Eis aqui, colhi, está aqui, tá aqui. Abro mão disso aqui que é seu. Não, eu não quero, é seu. Você é primogênito. Toma. Você é o senhor da terra de Edom. Eu estou atravessando Edom para chegar na terra prometida. Toma. É meu pagamento para vocês. Você tem que abrir mão de coisas. Quando você é abençoado, você tem que abrir mão de coisas para você seguir seu caminho em paz. Tem gente que recebe, segura a bênção para tentar chegar do outro lado e muitas vezes sai emperrado. Por quê? Porque não abre mão de si próprio. Não abre mão das coisas que obtém. Com medo de ficar pobre. Com medo de perder a bênção. Com medo de abençoar. Simplesmente isso. O quanto realmente você pode se esforçar para dar. Quanto realmente você pode sair de um lugar de zona de conforto. Até aqui eu posso dar. Era a vida do acampamento inteiro ali. De todos os seus filhos e das suas esposas. Dos seus servos e servas. Dos seus próprios animais. Aqueles mesmo que ele negociou com o seu tio Labão, ao qual ele trabalhou boa parte da sua vida para conquistar. Tem hoje pessoas que só recebem um pouquinho. Não, é meu precioso. Se vocês assistiram o filme, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Hoje, o culto das riquezas, das maravilhas, é o meu precioso. Nada mais além disso. Sustentar vocês através de uma muleta chamada riqueza. Riqueza do mundo. Ao mesmo tempo que você está perdendo a riqueza do reino de Deus. Basta ler o capítulo 13. E hoje é dia 13/12/2024. Deus trouxe essa palavra para você hoje com um grande propósito. Que você pense, que você medite. Saia do seu lugar comum. Não olhe para os seus problemas como se eles fossem o grande motivo do mundo. Mas comece a olhar pela janela. Sua janela da sua alma. Faz um reflexo. Onde você está e aonde você vai chegar. A bênção está diante de você. Do mesmo jeito que ele derramou sobre a vida de Jacó e fez a promessa e cumpriu, agora está sobre a tua vida. Sem esforço, sem a luta espiritual, não se chega a lugar nenhum. Infelizmente, eu tenho que admitir que Deus me mostrou nesses dias que eu fiquei de vigília. O mundo está perdendo a alma. As pessoas que vivem nesse mundo estão perdendo a alma. Em troca do mundo. Simplesmente isso. Muitos se dizem de Deus, mas poucos conseguem entrar no barco. Eis aí a oportunidade de mudança. Enquanto muitos estão falando aí que o tempo está chegando, ele mesmo reafirma e confirmou a semana. Vocês estão apenas no princípio das dores. Os falsos profetas estão espalhados. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.